Ricardo Moreira, um milionário paulistano de 45 anos, dono de uma renomada rede de oficinas automotivas, estava sentado em seu luxuoso escritório, que exalava o cheiro de couro e madeira polida. O cheiro das revistas de carros antigos que ele colecionava com esmero parecia preencher cada canto do ambiente. O som da chuva batendo contra a janela, típica de uma tarde de inverno, trazia uma sensação de solidão inesperada, que não condizia com o status e a vida de sucesso que ele havia construído. Mas, como sempre, Ricardo não dava atenção a isso. Seu império era sinônimo de eficiência, de seriedade nos negócios, mas também de uma visão prática e, muitas vezes, dura. Não havia espaço para sentimentalismos em seu mundo. Em uma de suas oficinas no centro de São Paulo, ele havia dado ordens claras. Aqui, só quem se dedica e quem sabe o que faz tem vez. Mas em um dia de verão, a visão de um homem que se destacava em seu trabalho de mecânico e parecia estar em uma luta constante para sobreviver ao preconceito, mudaria o curso de tudo. O nome dele era Marcos Silva. Marcos, um homem negro de 32 anos, havia começado a trabalhar na oficina há apenas alguns meses. Era um mecânico habilidoso, com as mãos calejadas pelo trabalho árduo e com um olhar focado. No entanto, seu estilo de vida não era suficiente para conquistar a confiança de Ricardo. Ele sempre notava as piadas discretas que os outros funcionários faziam sobre o modo como Marcos se comportava. "Vai querer me ensinar a trabalhar?" diziam. Mesmo assim, Marcos se mantinha firme, com a esperança de que, um dia, seria reconhecido pelo seu trabalho árduo. Naquele dia, Ricardo entrou na oficina para observar o andamento dos serviços, como sempre fazia, com um ar de superioridade. A oficina era uma verdadeira máquina bem oleada, mas havia algo no ar que o incomodava. O cheiro de óleo misturado com o de gasolina parecia mais denso que o normal. Quando se aproximou de Marcos, este estava ajustando o motor de um carro antigo, sujo de graxa e concentrado em sua tarefa. Ricardo o observou por um momento, seus olhos se estreitaram, e então ele deu a ordem com frieza, como um chefe que tomava decisões em um piscar de olhos. "Marcos", ele disse com um tom que não admitia contestação. "Você não faz parte disso. Está despedido." O silêncio caiu sobre a oficina. Os outros mecânicos pararam o que estavam fazendo e a tensão foi palpável. Marcos levantou a cabeça lentamente, um pouco surpreso, mas sem demonstrar raiva. Ele já sabia que algo assim poderia acontecer. "Senhor Ricardo, eu só estava tentando fazer o meu melhor", disse ele com a voz trêmula, mas ainda com dignidade. Ricardo não se abalou. Olhou diretamente nos olhos de Marcos e repetiu: "Aqui não é lugar para amadores. Você não serve para o que quero. Saia agora." Marcos, com a expressão fechada, pegou seus pertences e saiu da oficina sem uma palavra a mais. O som do motor de um carro sendo ligado e a porta da oficina se fechando atrás dele marcaram sua saída definitiva. Naquele momento, não havia mais espaço para discussões. Era mais um dia de trabalho na vida de Ricardo Moreira, o milionário paulistano. Ele sabia que estava correto. Marcos não estava à altura de seus padrões, não naquela oficina, não naquele mundo. E por mais que se esforçasse para esconder, uma sensação estranha começou a rondar sua mente. Mas ele a ignorou. Afinal, ele sempre tinha razão, não era? Nos dias que se seguiram, Marcos tentava se reerguer, procurando novas oportunidades e enfrentando os desafios da vida cotidiana. A cidade de São Paulo, com sua movimentação frenética, parecia não perceber o peso que ele carregava. Cada pedaço de chão que pisava, cada esquina que virava, parecia uma luta para encontrar seu lugar. Enquanto isso, Ricardo se concentrava em ampliar seus negócios. A oficina seguia prosperando, novos carros chegavam e seus funcionários mais antigos ganhavam confiança e estabilidade. A vida seguia com suas inevitáveis repetições diárias. No entanto, o destino, como sempre, tem seus próprios planos. O que Ricardo não sabia era que, nos próximos anos, uma foto simples mudaria tudo o que ele pensava sobre o mundo, sobre Marcos e sobre ele mesmo. Mas, naquele momento, ele não sabia disso. A história estava apenas começando. Os meses passaram, e Ricardo seguiu sua rotina imperturbável. Suas oficinas prosperavam ainda mais,
se expandindo para outras regiões de São Paulo. O cheiro de novo se misturava ao perfume do sucesso, enquanto ele sentia a confiança crescendo a cada novo contrato fechado. No entanto, algo estava começando a acontecer em sua vida que ele não conseguia explicar. Era uma sensação sutil, como se um fio invisível o puxasse para um lugar que ele não queria ir. Em uma noite qualquer, sentado sozinho em sua sala, a frieza da sua grande mesa de vidro refletia um homem cansado, que, embora parecesse estar no topo do mundo, não conseguia calar uma sensação de vazio crescente. O som do vento forte que batia nas janelas só aumentava a sensação de solidão. Foi quando o telefone tocou. "Oi, Ricardo, você não vai acreditar no que eu encontrei", disse o amigo de longa data, Jorge, um dos outros sócios de sua rede de oficinas. Ricardo, suspirando, estava prestes a desligar, mas algo na voz de Jorge o fez hesitar. "Eu encontrei uma foto antiga", continuou Jorge. "Era sobre aquele mecânico que você mandou embora, o Marcos. Parece que ele está... bem, digamos que sua vida mudou bastante." "Marcos?" Ricardo repetiu o nome, quase sem acreditar. Já havia se esquecido completamente de sua existência. O que ele tem a ver com isso? Esse cara não foi nada para a nossa oficina. Mas foi ele quem restaurou aquele carro antigo, o modelo raro. Você se lembra disso? O cliente ficou impressionado, Ricardo. Jorge insistiu, tentando reacender a memória do amigo. E não é só isso. Parece que ele virou dono de uma oficina própria, mas o mais chocante é que ele não é mais aquele mecânico comum. Ele tem uma história diferente, cara. Você precisa ver a foto. Ricardo hesitou. Por um momento pensou em desligar, mas algo o impeliu a perguntar: "Que foto é essa?" Jorge ficou em silêncio por um instante, como se ponderasse se deveria continuar a conversa. "É uma foto dele, Ricardo, de um evento. Ele estava com um terno, no palco. E sabe quem estava ao lado dele? O dono de uma das maiores empresas de carros do Brasil. O homem que você sempre sonhou em ter como sócio. O cara que você adora se comparar." O silêncio foi profundo. Ricardo nunca tinha ouvido falar disso. Ele lembrou de Marcos como um mecânico simples, de mãos sujas e roupas gastas. Nunca imaginou que ele teria algum tipo de envolvimento com o mundo corporativo, e muito menos que ele pudesse ter algum tipo de conexão com figuras tão poderosas. "Me manda essa foto", Ricardo pediu, sua voz carregada de curiosidade e ao mesmo tempo de uma estranha sensação de desconforto. Jorge fez uma pausa e finalmente enviou a imagem. Ricardo observou a foto na tela do celular. A imagem de Marcos estava ali, sorrindo com um terno impecável e um sorriso confiante no rosto. Ao seu lado, o magnata do setor automotivo parecia genuinamente interessado em Marcos, como se este fosse o centro de toda a atenção da festa. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem que ele havia desprezado? Como ele havia chegado até lá? Naquele momento, Ricardo sentiu um desconforto indescritível. Ele começou a suar. A imagem de Marcos, com aquele olhar de quem havia conquistado o mundo, parecia zombar dele. Ele, o homem poderoso, que nunca havia dado uma segunda chance a um trabalhador, agora se via diante de uma realidade que não conseguia controlar. Ele tentou se convencer de que aquilo não importava, que Marcos continuaria sendo um mecânico na sua memória. Mas quanto mais olhava a foto, mais o peso da vergonha aumentava. Lembrou-se do olhar de Marcos quando foi despedido, a voz trêmula, mas cheia de dignidade. Ele tinha sido cruel com aquele homem. E naquele momento, Ricardo percebeu que sua visão sobre o mundo e sobre as pessoas talvez estivesse errada. Mas a história de Marcos não terminava ali. Enquanto Ricardo começava a questionar suas próprias escolhas, o passado de Marcos se revelava cada vez mais impressionante. O telefone de Ricardo vibrou novamente, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Jorge que dizia apenas: "Você não vai acreditar, mas o Marcos está em uma nova fase da vida. E acredite, ele tem algo que pode mudar tudo." Ricardo não sabia o que esperar, mas a curiosidade o estava consumindo. Ele sabia que o mundo era grande e que as pessoas às vezes conseguiam coisas que ele nunca imaginava serem possíveis. Porém, o que ele sentia por Marcos não era apenas a surpresa de alguém que se reergueu. Era o desconforto de saber que ele tinha errado, de alguma forma. Marcos, o mecânico, ele pensou. Ele virou alguma coisa importante? Isso não faz sentido.
Foi então que ele decidiu investigar mais a fundo. Não era algo que ele fizesse normalmente, já que preferia se manter distante do que considerava dramas alheios. Mas naquele momento, Ricardo sentiu uma necessidade de saber mais. Ele buscou o nome de Marcos nas redes sociais, mas não encontrou muito. Apenas um perfil simples, sem muitas informações, mas com um número impressionante de seguidores. Quem será que está seguindo ele? Pensou. Enquanto isso, a vida de Marcos seguia em um ritmo diferente. Ele já não era mais aquele mecânico batalhador que lutava para se manter em um mundo hostil. Agora, ele era o dono de uma oficina de carros clássicos, uma verdadeira relíquia, e estava fazendo sucesso. Seu nome havia começado a se espalhar pelos círculos mais exclusivos do setor automotivo, e o número de pessoas interessadas em seus serviços só aumentava. Tudo parecia ter mudado, mas o caminho que ele percorreu não foi fácil. Marcos tinha crescido em um bairro humilde de São Paulo, onde a discriminação racial era um fantasma constante. Desde jovem, ele enfrentou os desafios da vida com uma coragem impressionante. Trabalhou como mecânico em diversas oficinas, foi taxista, fez de tudo para sustentar sua família, mas sempre sonhou com algo maior. Ao longo dos anos, ele se manteve firme em seus princípios: respeito ao próximo, honestidade e, acima de tudo, a luta contra o preconceito. Nos momentos de maior dificuldade, Marcos nunca perdeu a fé de que sua dedicação ao trabalho o levaria longe. A virada que sua vida deu começou quando ele encontrou, em um ferro velho, um carro clássico que seria sua grande chance. Com as mãos calejadas e a mente focada, ele passou meses restaurando aquele carro. Ele sabia que seria a chave para algo grande. E de fato foi. O carro foi comprado por um empresário de sucesso, que não só o elogiou, mas o convidou para trabalhar em sua oficina, que estava em ascensão. O convite não veio sem resistência, pois Marcos sabia que isso implicaria em muito mais do que apenas um trabalho. Era uma chance de provar que sua competência não era limitada pela cor de sua pele, e que sua trajetória não seria definida pelos obstáculos sociais que ele enfrentava. Agora, aqui estava ele, à frente de sua própria oficina, reconhecido por todos, e em uma foto ao lado de grandes nomes do setor automotivo, incluindo o empresário que havia acreditado nele. Ricardo, ao descobrir mais sobre Marcos, sentiu uma mistura de vergonha e raiva. Ele havia sido o responsável por fechar as portas para aquele homem. A cada novo detalhe que descobria, a sensação de arrependimento o consumia mais. Era como se tivesse visto um filme, onde ele era o vilão e Marcos, o herói. Uma parte de Ricardo tentava racionalizar, dizer a si mesmo que ele havia feito a escolha certa naquele momento, que Marcos não tinha condições de acompanhar os padrões de sua oficina. Mas, por outro lado, o peso da consciência pesava. Ele sabia que a verdadeira razão pela qual Marcos havia sido expulso era o preconceito velado que ele havia nutrido, a ideia de que alguém como Marcos jamais teria as qualidades necessárias para triunfar. A verdade estava ali, estampada na foto. Ricardo se viu ali, encarando uma realidade que não podia mais ignorar. E foi quando ele leu os comentários nas redes sociais, um após o outro, que a dor se tornou quase insuportável. Marcos, o mecânico que conquistou o mundo, um exemplo de superação, dizia um comentário. Esse homem é o que muitos de nós precisamos. Ele merecia mais no passado, dizia outro. Ricardo começou a perceber que sua indiferença não era apenas com Marcos, mas com tantas outras pessoas que, como ele, haviam sido marginalizadas pela sociedade. O que ele fazia na sua oficina não era apenas administrar um negócio, mas também perpetuar uma visão elitista e preconceituosa. Mas então, a reviravolta aconteceu. Quando Ricardo pensava que tudo estava perdido, quando a vergonha parecia engolir qualquer possibilidade de redenção, ele viu uma notícia que mudou tudo. Marcos não era mais apenas um mecânico. Ele havia sido convidado para uma conferência internacional sobre o futuro da indústria automotiva, onde grandes nomes do setor iriam discutir inovações e sustentabilidade. Ele seria um dos palestrantes. A foto de Marcos com o terno, ao lado de empresários poderosos, estava agora circulando o mundo. Ele se tornara uma referência. Naquele momento, Ricardo percebeu que ele tinha sido um homem pequeno. E o destino, como sempre,
Mostrava a ele a verdadeira medida do que significava ser grande. Mas ainda havia algo mais. Algo que ele não sabia, mas que o aguardava no futuro. O dia seguinte foi um turbilhão para Ricardo. Ele mal conseguia se concentrar nas tarefas da oficina. Suas mãos, normalmente firmes e controladas, agora tremiam toda vez que ele olhava para o celular. A foto de Marcos com aquele terno perfeito, sorrindo ao lado do magnata, não saía da sua mente. Ele já não conseguia ver mais nada da maneira como via antes. Cada ação que ele tomava parecia estar imersa em um mar de arrependimento. E ele se sentia cada vez mais pequeno. O homem poderoso, o empresário que sempre pensou ser inatingível, estava agora na mesma galeria de pessoas que ele desdenhava. Marcos, o homem simples que ele uma vez subestimou, agora estava no topo. E Ricardo? Bem, Ricardo continuava preso na sua própria bolha de egoísmo e orgulho. Seu mundo parecia estar desabando ao redor de si. À noite, ele se permitiu uma pausa e sentou-se à mesa de sua casa diante de um prato quase vazio. Sua mente estava tão confusa que ele mal sentia o gosto da comida. Pensava em Marcos, em como ele havia sido cruel e prepotente. Como podia ter ignorado alguém tão capaz só porque sua origem era humilde, porque sua cor de pele era diferente da sua? Eu fui um idiota, murmurou para si mesmo. Fui um idiota. Sua voz ecoava pela casa vazia, e o peso da vergonha era quase insuportável. Por um momento, ele se perguntou se havia chance de reparar o que fez. Será que ainda há tempo para corrigir o que fiz? Pensou. De repente, algo surpreendente aconteceu. Uma notificação surgiu na tela de seu celular. Era uma mensagem de Marcos, a última pessoa que ele imaginava que o procuraria. Ricardo, sei que você deve estar se perguntando por que estou te escrevendo. Não estou aqui para te culpar ou exigir desculpas. Quero apenas te dizer que entendi os motivos pelos quais você fez o que fez, e não guardo rancor. Acho que o destino é o único responsável por tudo o que aconteceu. Cada um tem sua jornada, e eu encontrei a minha. Ricardo ficou em silêncio, encarando a mensagem. Era como se Marcos estivesse lendo sua mente, tocando nos pontos mais sensíveis de sua alma. Ele nunca imaginou que Marcos, aquele homem que ele havia maltratado, fosse tão elevado. Era como se ele tivesse superado tudo, até a própria dor causada por Ricardo. Marcos parecia estar em um nível espiritual que Ricardo não conseguia alcançar. Ele começou a digitar uma resposta, mas as palavras não vinham. Era difícil pedir desculpas quando a humilhação parecia ser grande demais para ser consertada. Ele pensou em ligar, em tentar se justificar, mas sabia que as palavras não seriam suficientes. No entanto, em um impulso, ele decidiu responder, mas de forma simples, sem rodeios. Marcos, eu não sei como começar, mas o que fiz foi errado. Eu fui pequeno com você, e a verdade é que te subestimei. Eu espero que, de alguma forma, você me perdoe. Após enviar a mensagem, Ricardo ficou em silêncio. Era como se tivesse acabado de revelar um segredo, algo profundo que sempre esteve guardado em seu peito. Ele não sabia o que Marcos responderia, mas sentia que aquela era a única coisa que ele poderia fazer. Ele havia cometido um erro, e a única maneira de tentar corrigir isso seria através da sinceridade. A resposta de Marcos demorou, mas quando chegou, deixou Ricardo ainda mais surpreso. Ricardo, eu sei que o caminho que percorri não foi fácil, mas nada disso seria possível sem as dificuldades que vivi. Todos nós carregamos nossas cicatrizes, não é mesmo? E eu sei que, um dia, você também vai perceber o que realmente importa. Só te peço uma coisa. Nunca pare de aprender com a vida. O aprendizado nunca é demais. Não é tarde para você mudar. Ricardo leu as palavras de Marcos com um nó na garganta. Era como se o próprio destino estivesse lhe dando uma segunda chance. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa. Ele não seria mais o mesmo. Nos dias que seguiram, Ricardo passou a frequentar algumas palestras sobre diversidade, sobre como superar preconceitos, sobre como enxergar o outro além das aparências. Ele começou a entender que o mundo não era feito apenas de sucessos e conquistas materiais, mas de valores que ele havia negligenciado por tanto tempo. Enquanto isso, Marcos, com seu sorriso tranquilo, seguiu crescendo.
Sua oficina se tornou um símbolo de superação, e seu nome passou a ser sinônimo de luta contra o racismo e a discriminação. Ele era um exemplo para aqueles que, como ele, enfrentaram adversidades e seguiram em frente. E embora ainda fosse difícil para Ricardo aceitar, ele sabia que Marcos havia encontrado a verdadeira liberdade. Os dias passaram, e Ricardo se dedicava a mudanças que ele nunca imaginara. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, mas ele estava determinado a se transformar. Começou a visitar a oficina de Marcos mais frequentemente, agora como um cliente genuíno, não apenas como alguém que queria restaurar um carro, mas como alguém que desejava aprender, entender a história por trás daquela oficina que, em seus olhos, havia se tornado um símbolo de resistência e superação. Certo dia, após meses de reflexão, ele finalmente se atreveu a perguntar: Marcos, o que te fez continuar? Quais foram os momentos em que você pensou em desistir? Como você superou a dor de ser ignorado e tratado como inferior? Marcos olhou para Ricardo com um sorriso calmo, sem pressa de responder. Seus olhos pareciam olhar além da oficina, como se fosse capaz de ver o tempo todo o que havia vivido e o que estava por vir. Olha, Ricardo, disse ele com a voz serena, sempre existiram obstáculos. Mas quando você cresce vendo seu valor ser negado por algo que não pode controlar, você encontra a força de lutar em cada pequena vitória. Não se trata apenas de lutar contra os outros, mas de não desistir de você mesmo. Mas como você lidava com os momentos em que tudo parecia dar errado? Como você suportava o peso de ser visto de forma errada? Marcos respirou fundo, seu olhar se fixando na janela, como se buscasse no horizonte a resposta certa. Eu me permiti chorar. Eu me permiti sentir dor. Mas nunca deixei a dor me consumir. Cada lágrima, cada tristeza, foi combustível para minha jornada. Não foi fácil, mas foi necessário. Eu sabia que a única pessoa que poderia mudar minha história era eu mesmo. Ricardo não tinha palavras. Ele nunca imaginara que Marcos tivesse sofrido tanto. O homem que ele havia desprezado, agora lhe ensinava uma das maiores lições de sua vida: o valor da perseverança, da autossuperação. Nos meses seguintes, a oficina de Marcos floresceu ainda mais. Ele se tornou um nome conhecido nas rodas de empresários e profissionais de renome. Sua capacidade de transformar carros antigos em peças de arte se espalhou, e ele foi convidado para mais palestras, mais eventos. As pessoas não viam apenas um mecânico, viam um exemplo de luta, um símbolo de como a adversidade pode ser transformada em força. Enquanto isso, Ricardo tentava se redimir de outras formas. Ele começou a buscar ativamente por maneiras de ajudar aqueles que, como Marcos, eram marginalizados pela sociedade. Ele contratou mais pessoas de diferentes origens para trabalhar em sua oficina e passou a ajudar projetos que visavam a inclusão e o combate ao racismo. No início, ele sentiu que estava sendo julgado, que as pessoas não acreditavam em sua mudança, mas ele persistiu. Sabia que o caminho da redenção não era fácil, mas também sabia que era o único caminho que faria sentido para sua vida. Em uma noite tranquila, Marcos recebeu uma mensagem. Era de Ricardo, convidando-o para um evento que ele organizaria em sua oficina, onde as histórias de superação de pessoas que mudaram suas vidas seriam contadas. Marcos, eu sei que talvez você nunca tenha esperado que eu me tornasse uma pessoa melhor, mas eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso por mim, para que o que eu vivi não seja em vão. Você me deu uma chance de ser alguém melhor. Quero que você seja um dos nossos palestrantes. Marcos sorriu ao ler as palavras. Ele sabia que a mudança de Ricardo era real, porque no fundo, ele também havia mudado. Não apenas por fora, mas principalmente por dentro. Aquele convite não era mais sobre negócio, mas sobre algo muito maior, a possibilidade de transformar o mundo ao seu redor. No evento, Ricardo ficou de pé, nervoso diante de uma plateia lotada de rostos conhecidos, mas também de estranhos que vieram para ouvir a mensagem que ele tinha para compartilhar. Eu sei que muitos de vocês me conhecem. Sou aquele que, no passado, tratou alguns de vocês com desprezo, com arrogância. A minha história não é apenas sobre conquistas. É sobre os erros que cometi e as lições que aprendi. E uma dessas lições, a mais importante, foi aprender a ouvir.
a enxergar o valor no outro, sem julgamentos. Marcos me ensinou isso. Ele me ensinou que, apesar de todas as adversidades, não podemos deixar que o preconceito nos cegue para a humanidade que existe em cada um de nós. Ricardo olhou para Marcos, que estava sentado ao fundo, com os olhos brilhando. E naquele momento, ele soube que sua vida havia encontrado um novo propósito. A dor e o arrependimento que carregava eram agora combustível para seu crescimento pessoal. Ele não queria mais ser o homem que rejeitava os outros por diferenças superficiais. Ele queria ser alguém que ajudava a construir pontes, que inspirava outros a superarem suas próprias lutas. O evento foi um sucesso, mas o que Ricardo mais sentiu foi a mudança interna, o renascimento que sua alma passava. A verdadeira transformação não veio das conquistas materiais, mas da habilidade de se olhar no espelho e reconhecer seus próprios erros, e mais importante ainda, de aprender com eles. Naquela noite, ao retornar para casa, Ricardo olhou para o céu. Ele nunca se sentiu tão leve, tão em paz. Ele sabia que o caminho de Marcos, por mais difícil que fosse, havia sido a chave para a sua própria mudança. E de alguma forma, ele sentiu que aquele encontro tinha sido destinado a ambos. Marcos, o mecânico negro que nunca desistiu, e ele, o milionário paulistano que finalmente aprendeu a lição mais importante da vida.